Vamos lá, pessoal, então, o que é o direito de petição? Primeiro, de recorrer, requerer, reconsiderar e representar. Todos esses são direitos de petição. Recorrer, requerer, requisitar, reconsiderar, representar. Esses, a maioria, são dirigidos ao prefeito, que deve decidir em 30 dias. Reconsideração. Quando que eu vou pedir uma reconsideração? Já está dizendo, é reconsiderar alguma coisa que foi considerada já. Se é reconsiderar, vai ser o prefeito que vai reconsiderar? Não, vai ser aquela pessoa que deu a decisão, que proferiu a decisão. Mas eu tenho novos argumentos, eu tenho novas provas para reformar aquela decisão. Então, vai ser dirigido à autoridade que tiver prolatado o despacho ou proferido a decisão ou praticado o ato. Isso, então, chama-se reconsideração. Recurso. Esse, sim, pessoal, é para o prefeito e tem que ser indelegável a sua decisão. Ele tem que decidir, ninguém mais vai decidir por ele, apenas ele, certo? Ele será a última instância administrativa. Prazo para interposição do pedido de reconsideração e do recurso, que a gente já viu agora, os dois. 30 dias após a publicação, então, ou da ciência do interessado. Então, quando o ato é publicado no Diário Oficial, tem 30 dias para recorrer ou reconsiderar. Não tem efeito suspensivo. O que é esse efeito suspensivo? O efeito suspensivo é o seguinte: se, por exemplo, era uma decisão que vocês têm que pagar para a administração pública um valor, vocês terão que pagar, tá? Antes, vai ser de imediato a decisão, não vai parar aquilo. Não, mas eu recorri, professor, agora eles têm que esperar no meu recurso. Não, ele não tem efeito de interromper a decisão nem suspender, tá? Então, ela não tem efeito suspensivo, tá? Se provido esse recurso, essa reconsideração, volta, aí vai lá no ato e volta. Por isso a gente fala efeito ex tunc, tá? Aí, depois da reconsideração do recurso, eu tenho o direito de reclamar. Isso nós fizemos todos os dias. Adoramos uma reclamação, não é mesmo? A reclamação vai prescrever em 1 ano contado do ato, o fato qual se origina, terá início na data do ato impugnado ou data da ciência interessada. A reconsideração e o recurso, ela vai interromper a prescrição administrativa, certo? O que é a prescrição, pessoal? Prescrição, nós temos um prazo que a gente pode mudar aquela decisão ou buscar aquele nosso direito. Se não prescreve, a gente diz, perdeu no tempo, não tem mais direito a isso, tá? Quem que vai ser dirigida à representação? É o chefe imediato do servidor, né, que deve dar andamento em 5 dias, né? Caso contrário, o servidor, então, poderá dirigi-la direta e sucessivamente às chefias superiores. Isso é representação. Cuidado, uma questão que caiu numa prova. O servidor sempre tem vista do processo? Sempre, para garantir ampla defesa e o contraditório. Precisa ter representante legal? Não, não deve ter. Ele pode ter representante. Olha o que eu falei, ele pode, não deve, pode ter representante legal, tá? Quais são as proibições? Então, o título das proibições lá. Proibido, por ação ou omissão, comprometer a dignidade, o decoro da função pública, ferir disciplina e hierarquia. Então, proibido por ação ou omissão, comprometer dignidade, decoro da função pública. Ferir, olha os verbos que eu estou chamando a atenção.
disciplina e hierarquia, prejudicar eficiência do serviço e causar danos à administração pública. Eles vão trocar os verbos. Pode saber disso. Aí eu quero que vocês vejam lá na lei do regime jurídico a lista de proibições do servidor público. É lícito críticas ao poder público. Como, professor? Lícito críticas? Sim, pessoal. Desde que sejam doutrinárias ou do serviço, em trabalho que deve ser assinado. Me pediram um parecer sobre tal coisa. Eu posso fazer uma crítica sobre isso. Eu sou especialista no assunto. Se vierem me pedir para falar sobre resíduos sólidos, eu sou mestre nesse assunto. Eu vou falar, mesmo que eu seja servidora pública. Professora, a senhora vai ser punida por isso. Não pode. É lícito críticas. Acumulação. Nós não temos acumulações remuneradas, a não ser aquelas que a gente já viu, né? Quando tem compatibilidade de horários, que é 2 cargos de professor, um de professor e um de técnico ou científico e 2 de médicos, certo? Das responsabilidades. O que nós temos? Exercício irregular da atribuição. Se está em exercício irregular, eu posso responder tanto civil quanto penal, quanto administrativamente. Eu posso responder nas 3 esferas? Sim. Pela mesma coisa? Sim, porque são esferas diferentes. Porém, escutem o que eu estou dizendo. Se na penal disser que não tem autoria e nem materialidade, quer dizer, não sei quem é o autor, ou aquilo não aconteceu, aí eu não posso mais ser punidos na civil e na administrativa, tá? Responsabilidade civil vai ser por ação ou omissão. Então, se eu ficar quieto lá no meu canto, eu tô vendo que tá errado, mas eu fiquei quieto lá no meu canto, eu serei punido? Sim, será punido também, tá? Pode ser ato doloso ou culposo, tu quis ou não quis, às vezes tu tem só culpa e não dolo, porque dolo é quando tu quer uma coisa, sabe? Que traga prejuízo ao erário ou a terceiros. Primeiro, quem que vai responder às ações perante terceiros? A administração pública, município. Mas quem que fez essa ação? Foi um servidor. Então, a administração vai responder perante terceiro e vai entrar com uma ação regressiva contra o servidor, certo? A obrigação de reparar o dano se estende aos herdeiros. Então, o servidor virou defunto, virou decujos, como dizem meus alunos. Professora, o que é um decujos? Foi para o céu, foi para o plano superior, certo? Então, morreu. E aí, quem ficou com a herança? Vai ter que pagar aquilo lá que ele deixou? Sim, mas só até o valor da herança. Professor, então não vou receber nada? Vou ter que pagar as irregularidades dele? Sim, certo? Mas não ultrapassando a herança. Responsabilidade penal vai ser por crimes ou contravenções, certo? Responsabilidade administrativa é ato de ação ou omissão praticado no desempenho do cargo ou função. Podemos acumular, então, sanção civil, administrativa e penal. O que mais? Vamos ver aqui o que mais tem na lei. Se houver absolvição criminal, então, já falei para vocês, por inexistência de fato ou de sua autoria, vai afastar a responsabilidade civil e administrativa. Aí chega um ponto que vocês precisam saber muito para a prova também. Essas coisas de proibição e responsabilidade pouco cai, mas penalidades caem. E eu vou contar para vocês o que eles mais gostam de cobrar na prova. Primeiro, quais são as nossas espécies de penalidades? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade
destituição de cargo ou função de confiança. Então, vamos lá de novo. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, destituição de cargo ou função de confiança. Para nós aplicarmos essas penalidades, o que nós vamos considerar? Olha lá, natureza, gravidade da infração, danos, circunstâncias agravantes e atenuantes, antecedentes. E sempre que eu for aplicar uma penalidade ou que me aplicarem uma penalidade, isso deve ser fundamentado, certo? Nós não podemos cumular penalidades pela mesma infração. Isso se chama bis in idem. Responder mais de uma vez pela mesma infração. Não, se eu tenho a mesma infração, se eu tenho infrações simultâneas, uma vai ser agravante daí. Eu não vou responder pela mesma, tá? A maior absorve a menor. Pena de advertência ou suspensão. Esta é aplicada pela autoridade competente por escrito. Cuidado! Advertência ou suspensão. Quando que vai ser aplicada a advertência ou suspensão? Quando houver inobservância do dever funcional, né? Mais violação de proibição que não tipifique infração sujeita a uma pena mais grave, como demissão. Pena de demissão até 60 dias, certo? Conveniência para o serviço. Olha aqui o que eu já expliquei para vocês. Conversão, então a suspensão é convertida em multa, com 50% por dia de remuneração. Ele vai perder a metade da remuneração, mas converte em multa. Quais são os casos de demissão? Vamos lá e deem uma lida bem criteriosa no 144 do regime jurídico, que são os casos de demissão, que pode vir a cair no concurso de vocês. No caso de acumulação irregular de cargo, emprego e função, nós vamos ter o quê? Demissão de um deles. A opção, o servidor tem 5 dias para optar por um dos cargos. E se for de má fé, tchau para ti. Aí vai ser demissão de ambos os cargos, tá? Se um dos cargos for exercido pela União ou for exercido na União, Estado, Distrito Federal ou em outro município, então essa demissão vai ser comunicada a este outro ente federativo. Casos de improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio municipal. O que vai ter? Quais serão as consequências disso? Indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e ainda uma ação penal. Pessoal, não podia dizer aqui só improbidade administrativa geraria isso? Sim, porque abarca tudo isso ali que eles dizem. Eles só querem complicar as coisas. Ausência intencional do serviço por mais de 30 dias. Ai, pessoal, eu tô tão cansada. Eu vou ter que ir para a Europa ficar 30 dias e vou ter que abandonar meu serviço aqui. O que é isso? Abandono de cargo. Se eu ficar mais de 30 dias sem aparecer no meu serviço, abandonei o cargo. E aí? Pau, baus. Tchau, banda. Tchau, tchau, que nem diz a Prof. Tatiane. Certo? Anterior punição por advertência e suspensão, após a demissão por inassiduidade ou impontualidade. Então, se eu tiver primeiro sido advertida por punição e suspensão, eu vou ser demitida depois por inassiduidade ou impontualidade. Cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Quando que acontece isso? Praticou na atividade, falta punível com a demissão, ou aceitou ilegalmente o cargo, emprego ou função, ou praticou usura de qualquer de suas formas. Então, vai haver a cassação da aposentadoria ou disponibilidade.
Cuidado com a destituição da função gratificada. Vai vir numa questão, certo? Para vocês, pedindo quais as formas de destituição de função gratificada. O que acontece quando há destituição? É quando se verifica falta de exação no seu desempenho. Ele foi negligente, benevolente, ele não agiu direito para ter aquela função gratificada. Então, vai ser retirado dele, tá? Não implica a perda do cargo efetivo, ele só vai perder a FG, né? E não pode receber uma FG por 2 anos depois da punição. Quem aplica as penalidades? Regra geral, quem vai aplicar é o prefeito, que pode designar, no caso de suspensão e advertência, os secretários municipais. Ok? Mas, regra geral, quem aplica é o prefeito. Ainda, caso valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, o que vai acontecer se eu me valer do cargo para isso, em detrimento da dignidade? Demissão, certo? Se eu for demitida, eu posso entrar no serviço público de novo só depois de 5 anos, ok? Não pode retornar ao serviço público se for demitido por crime contra a administração pública, improbidade administrativa, aplicação irregular do dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio municipal, corrupção. Isso não é tudo improbidade? É tudo improbidade. Nisso eu não vou poder retornar ao serviço público. Prazo prescricional para ação disciplinar. 5 anos é o prazo do quê? Demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição da FG. Então, para essas 3, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição da FG, eu tenho 5 anos, meu prazo prescricional. 2 anos para suspensão. 180 dias para o quê? A advertência. E a abertura de sindicância ou a instauração do processo disciplinar, ela interrompe, vai parar ali a prescrição, tá? E começa a correr tudo novamente com o prazo. No nosso próximo vídeo, veremos processo disciplinar em geral, suspensão preventiva, que eu pensei, não, isso aqui não cai. Caíram em 3 concursos seguidos. E depois sindicância e parte. Então, beijinhos, tomem um café, acordem pessoal, vamos lá, vem comigo que tá aí a prova e nós vamos gabaritar legislação municipal. Espero vocês daqui a pouquinho.